Se você é uma daquelas pessoas que adora saber de data de um concurso para que você possa começar a estudar, então eu acho que esse vídeo é para você, tá? Depois da vinheta eu vou trazer aqui algumas previsões de datas dos concursos no ano de 2023. Valeu? Então, vinheta! É isso aí, galera. Já cheguei e eu vou falar algumas datas que podem ser as datas do concurso ano que vem. Mas olha só, se você é daquele tipo de estudante que primeiro precisa de uma data para ir começar a estudar, então se preparar para uma prova, não faça isso. Isso é um erro gritante de muitos estudantes. Quando você faz isso, você está muito mais próximo da reprovação do que da aprovação. Bom, eu estou desde 2017 trabalhando na área de preparatórios e eu sempre me perguntei, nossa, não tem nem como a gente prever as datas de prova, né, para que nós possamos montar o nosso planejamento para o ano todo. A gente realmente precisa que o edital saia para que nós possamos fazer um planejamento adequado? E a resposta é que não, tá, galera? Você consegue, a partir dos editais dos anos anteriores e a partir das provas que surgiram nos anos anteriores, montar mais ou menos um calendário, e esse calendário é fundamental para que você possa esboçar aquilo que você vai fazer com as suas turmas durante o ano. E se você estuda por conta própria, também você pode fazer isso. E eu trouxe aqui hoje, estou até com uma colinha aqui, tá? Eu vou olhar para baixo porque eu estou com uma colinha aqui, porque eu vou ali olhando no calendário, pegando as últimas provas e trazendo como base para que vocês possam saber mais ou menos quando costumam ser as provas agora nesse ano de 2023, beleza? Então vamos começar pelo Enem, tá, galera? Então olha só, esse vídeo está sendo publicado hoje, né, no dia 14 de novembro de 2022. Então, sendo publicado 14 de novembro de 2022, foi no dia após o primeiro exame, ou seja, o primeiro dia do Enem, tá? E já pensando no próximo ano, o Enem, ele tem um padrão muito importante, porque ele sempre acontecia, né, nas duas primeiras semanas do mês de novembro, ou seja, os dois primeiros domingos. Só que com todo o caos, né, que aconteceu na saúde global nos últimos tempos, houve algumas modificações. Ano passado foram nos últimos 2 domingos do mês, né, e esse ano no segundo e no terceiro. Então acredito que possíveis datas para o Enem do ano que vem possam ser ou dia 5 e dia 12 de novembro, dia 1 e dia 2, ou então dia 12 e 19 do mês de novembro, tá? Então, por que você está colocando duas datas, Thiago? Porque pode ser que volte ao normal de ser nos dois primeiros domingos do mês de novembro. Aí seria dias 5 e 12. Caso não, se mantiver o padrão deste ano, a prova será 12 e 19 de novembro, beleza? Agora, para a galera que está pensando em fazer concurso para a aeronáutica, tá? Eu vou trazer aqui algumas datas e talvez a aeronáutica seja aquela que menos mude em relação aos seus padrões de datas de prova durante os anos. E eu vou falar para vocês mais ou menos o que eu usei de referência para isso, até porque não foi chutado, tá bom? Nos últimos anos, sempre a prova da IAGS ocorreu no último domingo do mês 4, ou seja, o último domingo do mês de abril. Teve um adiamento alguma vez por alguma outra razão, acredito que seja até realmente por essa crise de saúde global, tá? Mas fora isso, sempre a prova teve uma data padrão para acontecer. E se mantiver esse padrão, a data da prova da IAGS no ano de 2023 será no dia 30 de abril. Perfeito, galera? Então, dia 30 de abril de 2023, muito provavelmente, é a data da prova da EAGS. Logo depois, a Escola de Especialistas da Aeronáutica, a EAR, ela realiza a sua primeira prova. E geralmente essa prova ocorre no primeiro domingo do mês 6, podendo até ser antecipado, já aconteceu isso, né, de vir para o último domingo do mês de maio. Então, o que eu arrisco é uma data fixa, que seria no dia 4 de junho de 2023, a primeira prova do concurso da EAR nesse próximo ano. Depois temos a prova da AFA, da Academia da Força Aérea, que ela sempre ocorre 2 semanas após a realização da prova da EAR. Portanto, a prova da AFA para o ano de 2023, eu prevejo que ela seja na data de 18 de junho, ok? Já a EPICAR tem também um padrão de ocorrer sempre no primeiro domingo do mês de julho. Esse último ano, a prova estava marcada também para o primeiro domingo do mês de julho, que era o dia 3, porém, como houve conflito com a prova do Colégio Naval, essa prova foi adiada em uma semana para que os alunos pudessem fazer, tanto o Colégio Naval quanto a EPICAR. Porém, como esse ano o Colégio Naval já colocou uma previsão de datas para maio, acredito que a prova da EPICAR volte ao seu padrão original, que é no dia 2 de julho, ok? Primeiro domingo do mês 7. Continuando, a EAR 2. A EAR 2, ela depende do Enem, tá? Então, vamos lá.
Se o Enem ocorrer 5 e 12 de novembro, a EAR2 poderá e deverá ser realizada no dia 19 de novembro, ok? Então, sempre assim, ó, o Enem aconteceu no segundo e no terceiro domingo do mês 11 esse ano. Então a EAR antecipou a prova. Ah, Thiago, mas ela poderia ter deixado para o final do mês, para o último domingo. Sim, mas geralmente ocorre um exame chamado de ENAD, né? E o ENAD é para avaliar o ensino superior no país. E as universidades precisam do espaço. E a aeronáutica, ela faz a solicitação desse espaço para a aplicação da prova. Então, como ela faz a solicitação, não tem como ser durante o Enem e também não tem como ser na semana do ENAD. Então, por isso que ela deve ter vindo agora para o dia 6, tá? Isso, assim, é só uma percepção de tudo aquilo, não tem informação nenhuma lá de dentro, tá? Esse trabalho é um trabalho que eu faço simplesmente análise de edital, análise de data de concurso, e eu faço isso todo ano, faço com os meus alunos, tem até um short aqui no canal, tá? Vocês vão ver datas da aeronáutica no ano de 2022. E você vai ver que eu acertei quase todas, justamente por conta desse padrão que as provas costumam seguir, beleza? Então, se o Enem for nos dias 12 e 19, então eu acredito que a prova da EAR venha para 5 de novembro, tá bom? Então, pensando na EAR2, se o Enem for 5 e 12, provavelmente a EAR2 será dia 19 de novembro. Já se o Enem for 12 e 19 de novembro, provavelmente a EAR2 será no dia 5 de novembro. Então essas provas são muito dependentes por conta da alocação de espaços para a realização do certame. Beleza? Agora vamos falar do Exército. O Exército, duas provas principais aqui. Ah, Thiago, você não vai falar do ITA? Pô, cara, não tem muita previsão do ITA, assim. Eu não trabalho com essa parte, então eu deixo mais por fora, porque eu prefiro chegar e ser sincero com vocês daquilo que eu realmente possa ter algum tipo de previsão, do que falar uma barbaridade e daqui a pouco ser desmentido por uma data, tá? Tudo que eu estou falando aqui é baseado no que aconteceu nos últimos anos. Então, eu estou super tranquilo que se eu errar foi por alguma mudança que aconteceu lá dentro, mas caso eu acerte, é justamente porque eu sigo esse padrão para o planejamento até das minhas turmas, tá bom? Então vamos lá, o Exército, duas provas, né, que são as provas aí que são os chamarizes do Exército. Então, a primeira prova é a prova da ESA, tá? Pessoal, o importante é vocês saberem que a prova da ESA nos últimos anos estava sendo realizada sempre no primeiro domingo do mês 10, tá? Ah, Thiago, não, 2020 não, porque teve eleição. 2020 a eleição foi em novembro, né, e não foi em outubro, como sempre ocorre. Então, a prova de 2020 também foi em outubro. Esse ano a prova foi em setembro, muito provavelmente por causa das eleições, né? Então essa prova foi antecipada e trazida para o mês de setembro. Então, se mantiver o padrão e continuar em setembro, assim como foi esse ano, provavelmente a prova da ESA será realizada no dia 3 de setembro, ok? Já se você for colocar a data para o seu original, que é em outubro, muito provavelmente a prova da ESA será realizada no dia 1º de outubro, ok? Já pensando na SpaceX, a SpaceX ela é uma prova que ela é sempre realizada no final do mês de setembro, na verdade. Acredito que esse ano, muito por conta das eleições também, ela não ocorreu logo no final, nos últimos 2 dias do final de semana de setembro, e sim foi antecipada para o penúltimo final de semana de setembro. Porém, no ano que vem não temos eleição, então pode ser que ela seja realizada novamente em 23 e 24, que são os 2 últimos dias do final de semana que estão no mês de setembro, tá? Caso ela mantenha o padrão deste ano, a SpaceX será realizada no dia 16 e 17 de setembro, um sábado e um domingo. Perfeito? Então, mais uma vez, não é informação interna, isso são apenas previsões de análise dos últimos editais e dos últimos concursos. Show de bola? E também chegamos aqui à Marinha, né? Vamos falar da EAN. Só que a Marinha, ela foi uma mãe, né, pra galera, porque ela antecipou lá o calendário dela de previsões de prova. Então, eu vou trazer aqui mais ou menos as datas que eu pressuponho que devam ser os concursos. Essa aqui é o menos achismo que vai ter, porque realmente são datas liberadas pela própria Marinha, exceto o CFN, que eu tenho uma previsão e eu vou explicar para você dessa previsão, tá bom? Então, na Marinha, a primeira prova vai ser a Escola de Aprendiz Marinheiro, que a prova vai ser realizada na primeira quinzena do mês de abril. Portanto, poderá ser ou no dia 2 de abril ou 9 de abril, que são os domingos do mês de abril. Eu apostaria em 9 de abril, porque ela tem uma paixão por essa coisa do segundo final de semana do mês. Tá? Então, muito provavelmente deve ser no segundo domingo da primeira quinzena do mês de abril, dia 9 de abril, mas se for dia 2, beleza, também está no papo. E aí o CFN? O CFN é uma prova que costuma ser no mês de maio,
tá? Ela costuma ser no mês de maio e ela está voltando a esse padrão ali. Esse ano ela foi realizada no dia 30 de maio. Mas vamos lá, devido a uma coisinha que está aqui na minha cabeça, que é a prova do Colégio Naval ser ali realizada também no final do mês de maio, eu acredito, e a prova do CFN é sempre uma terça-feira, né? Então eu tenho uma data que eu penso que possa ser a data do CFN, que é na segunda terça-feira do mês de maio, que é o dia 9 de maio, ok? Então eu acredito que essa possa ser a data do CFN. Se ele for deixar para o final do mês, provavelmente vai ser dia 30, mas eu apostaria mais de a prova ser no dia 9 de maio, até porque se ela é no dia 9 de maio, você se planeja para isso, se ela é no dia 30, você ganha dias para estudar, né? E não o contrário, perfeito? A prova do Colégio Naval, que também ela vai ser realizada na segunda quinzena do mês de maio, e aí são realizados 2 dias de prova, né? Então essa prova poderá ser ou na dupla 20 e 21 de maio, ou 27 e 28 de maio. Aí por isso até que eu acho que o CFN não seria dia 30, né? Porque seria 2 dias depois da prova do Colégio Naval, não sei como é que funciona essas coisas da organização da banca lá da Marinha, né? Para montar as suas datas, tá bom? E a Escola Naval, que vem aí para encerrar toda essa parte que eu estou falando de possíveis datas do próximo ano, que tem a previsão ali para o final de semana dos dias 24 e 25 de junho, ok? Então 24 e 25 de junho, provavelmente essa será a data onde você terá a realização da prova da Escola Naval. Beleza, rapaziada? Então é isso, tá? Eu faço esse trabalho já há algum tempo, eu trouxe ele em vídeo só uma vez falando da aeronáutica, dessa vez eu expandi um pouco mais para os outros concursos, até falando de uma possível data para o Enem. E assim, sempre que eu montei meu planejamento em relação a essas datas, eu fiz um excelente trabalho porque realmente tinha algo ali que dava para prever. Então eu acredito que no próximo ano seja possível que nós tenhamos essas datas aí. E se você está estudando, não fala assim, ah, eu vi na internet, é verdade, um cara lá falou que a data da prova vai ser essa. Cara, não falei isso em momento algum. Falei que estou fazendo uma previsão de acordo com o que eu tenho visto nos últimos anos. Não estou te falando que é 100% de certeza de serem essas datas, tá bom? E também não se prenda a datas. Você tem que se prender à sua organização para os estudos de todos os conteúdos, para que você chegue na prova e chegue na prova de uma maneira muito bem preparado para conseguir a sua aprovação. Então valeu, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se inscreve no canal ainda se não é inscrito, deixa aqui nos comentários o que você quer, um assunto que eu venho aqui para debater com vocês, tá? Num próximo vídeo, né? E aí, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.